versículos de 4 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém? Vamos orar mais uma vez, para que o Senhor nos ilumine nesse tempo de meditação e de explanação da Tua santa palavra. Soberano Deus, ainda na Sua presença, nós nos achegamos mais uma vez, agora com o nosso coração sedento pela Tua palavra. E se assim não está, que o Senhor nesse momento nos desperte, ó Pai. Nos desperte para essa mensagem que é tão atual, que fala conosco. Usa a minha vida nesse momento, apesar de mim, apesar das minhas falhas, das minhas fraquezas, que o Senhor me use nessa noite como instrumento Teu, para que eu não fale nada mais, nada menos do que a Tua santa e poderosa palavra. É assim que nós oramos e colocamos esse tempo diante do Teu altar, em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Irmãos, no início do século XX, nasceu e viveu um dos grandes teólogos e pastores dentro do contexto da história da igreja, Dietrich Bonhoeffer. Não sei se os irmãos conhecem a história de Dietrich Bonhoeffer, mas é um teólogo luterano, pastor luterano, que nasceu na Alemanha no início do século XX. Talvez você vai se lembrar que pouco tempo depois estourou a Segunda Guerra. E é interessante porque a história do Bonhoeffer, ela é muito especial. Eu falo assim que eu não sou muito fã de literatura bibliográfica, mas das bibliografias que eu tive acesso, talvez a do pastor Dietrich Bonhoeffer foi uma das que mais me impactaram. A história de vida do pastor Dietrich Bonhoeffer foi uma das que mais me impactaram. Ele viveu no contexto ali de Hitler, dos ensinos de Hitler, de tudo aquilo que Hitler estava começando a fazer na Alemanha no começo ali do século XX. Dietrich Bonhoeffer, ele foi um dos primeiros a mostrar e pregar a respeito de uma ideologia que já estava sendo implementada dentro da juventude na Alemanha. Ele foi o primeiro a combater um estilo de liderança que ele já via como problemático e ele já percebia que em algum momento aquele negócio ia dar ruim, logo no início da campanha eleitoral de Hitler no contexto da Alemanha. E por causa disso, obviamente, ele foi muito perseguido naquele contexto. Depois de alguns anos estudando nos Estados Unidos, tendo bons ensinos, fazendo seminário, aos 24 anos já era pós-doc no seu contexto, dentro da teologia. Ele, então, mais uma vez, vai para os Estados Unidos
E nos Estados Unidos, enquanto ele está nos Estados Unidos, já fugindo de uma perseguição que ele já estava enfrentando na Alemanha, ele, num momento de oração, recebe uma palavra especial e um confronto da parte de Deus sobre a sua vida. Ele entendeu que ele precisava retornar para a Alemanha. Depois que tudo estourou, depois que Hitler assume o poder genuinamente e começa uma questão muito problemática ali no contexto da Alemanha, ele é incentivado e confrontado pelo Senhor a voltar para a sua terra. E uma frase famosa, quando ele ora a Deus e ele então escreve isso, relata isso na sua bibliografia, é a seguinte: ele entende, por meio da oração, que ele não teria o direito de participar da reconstrução da vida cristã na Alemanha após a guerra, se não compartilhasse as provações do seu próprio povo nesse tempo. Então ele volta defendendo num discurso de defesa aos judeus, num discurso de defesa aos negros, num confronto severo contra Hitler, e aí você vai ver que, mais do que somente pastor, ele foi um espião, e aí tem muitos desdobramentos da história de vida dele, mas é interessante, porque ele decide voltar e pregar contra essa ideologia nazista e ser luz na sua própria terra, Bonhoeffer, ele se torna um missionário transcultural dentro do seu próprio país. Um estrangeiro vivendo dentro da sua própria casa e com o seu próprio povo. Num contexto onde nunca se pregou tanto Jesus Cristo na Alemanha, mas nunca um país esteve tão longe de Jesus Cristo. É assim que o Bonhoeffer se retrata e entende o que ele passou naquele contexto. Um estrangeiro, alguém que fazia missões transculturais dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio contexto, porque aquela não parecia mais a sua casa. E quando nós olhamos para o texto que nós lemos de Jeremias capítulo 29, nós vamos entender que, assim como Bonhoeffer, aquele povo, o povo de Israel, o povo de Deus, que tinha os preceitos do Senhor no coração, mas que por tantos anos haviam se desviado, eles também foram exilados e eles também estavam dentro de um contexto de missões transculturais, se assim a gente pode dizer, né? Eles estão exilados, o povo de Israel não está mais na sua terra, o povo de Israel está sob cativo ali no contexto da Babilônia. E para que você entenda melhor o que aconteceu nesse contexto do exílio, você vai precisar lembrar de Deuteronômio. Deus, desde o começo, ele mostra em Deuteronômio que se o povo de Deus obedecesse, ele seria abençoado, mas se o povo desobedecesse, ele seria amaldiçoado. E ele então, num contexto de dureza do coração, o povo de Israel, por muitos anos, ele vive esse emblema, esse embate em obedecer e desobedecer. Um Deus que havia os libertado, um Deus que tinha feito muitas coisas, um Deus que tinha firmado alianças. Eles, em muitos contextos, você vê isso em Juízes, você vê isso no contexto dos reis, você vê também no contexto dos profetas, que o povo de Israel, ele se desviava dos preceitos do caminho do Senhor. Você sabe disso, você que já leu um pouco das Escrituras já pode ter percebido isso. E no ano 722 tem uma ruptura, então, de Israel, em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, você também deve se lembrar disso. Em 722, Deus permite que a Síria invadisse e destruísse o Reino do Norte. O Reino do Norte que nunca teve um rei, nunca teve a oportunidade de ter um rei que reinasse dignamente, que reinasse segundo os preceitos do Senhor. Samaria é sitiada e levada cativa. Lá em 2 Reis 17:6 você tem essa informação. Os assírios deportam a população e trazem estrangeiros para habitar, criando um povo misto, os famosos samaritanos. Lembra que no Novo Testamento o judeu tem muito problema com o samaritano? É um povo que foi mesclado de babilônios com o povo de Deus. E então nós vemos que Judá também, no ano 586 a.C., ela também é sitiada e ela também é destruída. Por 3 vezes a Babilônia já tinha invadido Judá, o Reino do Sul, que ainda era um povo que de alguma forma vivia em alguns momentos da sua história, segundo a vontade do Senhor, por conta da sua liderança, por causa do rei, por quem a governava. E aí por 3 oportunidades, talvez você vai lembrar do texto de Daniel, ali em 605 a.C.,
A primeira vez que a Babilônia invade Judá e ela leva jovens nobres para dentro do seu contexto, inclusive Daniel e os seus amigos. Você vai lembrar desse texto. Pela segunda vez, em 2 Reis 24:10, o rei Joaquim e milhares foram deportados também. E pela última vez que a Babilônia invade o povo de Judá, em 586, Jerusalém é completamente destruída, o templo é queimado e o povo de Deus é deportado da sua terra. Foi o momento mais sombrio da história de Judá. O templo foi reduzido a cinzas, a cidade santa virou ruína, e o povo escolhido agora vivia como escravo em terra pagã. A dor, ela é expressa no texto, no livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias. Lamentações 1:1 vai dizer: como está sentada solitária a cidade outrora populosa. Outrora populosa. Irmãos, Judá, o povo de Israel, está passando pelo momento mais sombrio, de maior dificuldade da sua história. Pense você, ser retirado à força da sua própria casa, ser retirado à força da sua própria família, ser retirado à força do seu próprio contexto, onde você já se sente em casa, para ser levado para dentro de uma cultura completamente contrária a tudo aquilo que você aprendeu na sua história e na sua vida. Uma cultura que, inclusive, não permitia que você adorasse ao Deus de Israel, ao Deus Yahvé, ao seu Senhor, ao nosso Senhor. Esse é o contexto do povo de Israel. Imagine as dúvidas. Será que o Senhor irá conosco? Será que nós estaremos sozinhos, exilados nesse outro contexto geográfico, nessa outra cultura, com esse outro povo? Um povo diferente, um povo que já tinha trazido prejuízos ao reino do norte, quando eles se casam e um povo misto nasce, ali começa um problema com os samaritanos e o povo de Judá. Mas, irmãos, é interessante nós pensarmos, entendermos, a partir desse ponto, que o exílio não foi apenas uma punição de Deus, mas foi um instrumento de Deus de purificação do seu povo. Jeremias, o profeta das lágrimas, escreve uma carta aos exilados na Babilônia, como exatamente nós lemos em Jeremias 29. É isso que nós lemos. Uma carta do profeta Jeremias para um povo que já estava passando perrengue, para um povo que já estava dentro de uma cultura completamente prejudicada pelo pecado, pela adoração de outros ídolos. Ao longo da história bíblica, o exílio representa um dos momentos mais dramáticos e espiritualmente significativos para o povo de Deus. Não apenas uma tragédia nacional, mas também uma tragédia e uma profunda crise teológica e identitária. O povo de Deus está se perguntando: onde está Deus? Ele se esqueceu de nós? Ainda somos o seu povo? Ainda somos o seu povo? Mas, irmãos, assim como Bonhoeffer está exilado no seu próprio país, no seu próprio contexto, assim como o povo de Israel também está experimentando do exílio, nós, como igreja de Cristo, como igreja hoje, também estamos longe da nossa pátria. Também estamos longe da nossa pátria, vivendo em missão transcultural, enquanto Cristo ainda não retorna. E nós temos a convicção disso a partir do Novo Testamento. Hebreus 11, 13 e 16 vai dizer o seguinte, quando Hebreus está falando sobre os pais, os patriarcas, né, da fé, ele vai dizer o seguinte: os heróis da fé, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Uma cidade. Os heróis da fé, nós como igreja do Senhor, estamos longe da nossa pátria, vivendo em missão transcultural, peregrinos, estrangeiros numa terra que parece ser o nosso lar. Talvez você indague: Gustavo, eu me sinto em casa, minha família está aqui.
segunda a segunda, eu estou com a minha esposa, com os meus filhos, né? Eu estou numa igreja, eu congrego numa igreja, eu tenho irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, nenhum dos relacionamentos que você e eu temos pode se comparar à eternidade do nosso lar, nas nossas vidas e no nosso coração. Sua esposa e o seu marido não são o seu lar eterno. Seus filhos não são o seu lar eterno. A casa que você mora hoje não é o seu lar eterno. O nosso lar eterno é na presença de Cristo, quando nós morrermos e abrirmos os nossos olhos na nossa cidade, na pátria. E nós já habitamos nela, mas ela é como a Alemanha de Hitler, que Bonhoeffer retorna e se sente numa missão transcultural, se sente em outro lugar, em outro país, porque ele não mais via aquele lugar como lar. E assim nós ainda experimentamos isso. Por isso, essa carta ao povo de Israel no exílio é uma carta para nós, e eu quero tirar 3 pontos importantes para nós, rápidos, para que nós possamos aprender a viver nesse tempo como missionários transculturais, estrangeiros peregrinando em terra estranha, até o dia que nós retornaremos para o nosso lar. Em primeiro lugar, como estrangeiros, somos chamados a viver com dignidade e fidelidade onde Deus nos colocou. Vou pedir para os meninos projetarem de novo o versículo de 4 a 7 de Jeremias capítulo 29. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, procurai a paz na cidade onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Vós tereis paz. Perceba que o povo exilado ali, ele esperava uma libertação rápida. Se você subir um pouquinho a leitura aí no capítulo 29, no capítulo 28, o finalzinho, você vai ver que teve uma discussão, um debate, parecendo uma novela, do profeta Jeremias com outro profeta. Esse outro profeta alegava que o povo de Israel retornaria o mais rápido possível, que Deus restituiria a terra para o seu povo. E Jeremias vai falar assim: ok, meu amigo, você é profeta, e se a sua profecia se cumprir, a gente vai falar: olha, ele é um profeta genuíno de Deus, é um profeta verdadeiro. Mas se isso não acontecer, nós vamos acusar você de falso profeta. Logo depois, Jeremias recebe uma revelação de Deus, e Deus vai dizer: olha, não tem nada disso, não tem nada disso. O tempo do meu povo exilado vai ser um pouquinho mais demorado. Mas o povo está sendo influenciado por esses falsos profetas. E eles estão na expectativa de uma libertação o mais rápido possível do seu sofrimento. Muitos acreditavam que em breve eles voltariam a Jerusalém. Mas a palavra de Deus veio de forma diferente. Ele vai dizer o seguinte: edificai casas e morem nela. Planta, pode plantar bastante, e depois você vai colher. Olha, toma esposas, faça filhos, e que os filhos dos seus filhos tenham esposas e façam mais filhos. Ou seja, muitos imperativos aí. Perceba: edificai, plantai, tomai, gerai, multiplicai. Deus está dizendo: olha, vivam a vida normal, a vida digna de vocês, que vocês precisam viver aí. Vivam bem nas casas de vocês, habitem nessas casas, trabalhem com dignidade, casem-se, multipliquem-se e vivam no exílio com dignidade. A linguagem multiplicai-vos, talvez você vai se lembrar que é uma linguagem do Gênesis, né? E ali, no Gênesis, a multiplicação do homem e da mulher, ou seja, os descendentes, era um sinal de bênção. Era Deus concedendo gerações abençoadas na presença dele. O que Deus está falando é o seguinte: olha, vocês vão viver aí no exílio, vocês vão viver com dignidade aí, e vai demorar. Então faz casa, compra um terreninho, come bem, casa, tenha filhos, e vocês vão ser abençoados aí, na Babilônia, sendo cativos. Vocês serão abençoados.
É isso que Deus está mostrando. Não era uma palavra de ressignificação daquilo tudo, mas um chamado a uma fidelidade ativa. Deus os chama a viver de forma intencional, mesmo longe da terra prometida. E aí, no versículo de número 7, você vai ter ele dizendo o seguinte: procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Olha que sensacional, olha que fantástico a compreensão do profeta para um povo que está desesperado para ir embora. Vocês não gostam da Babilônia, mas orem por ela. Orem pela paz da Babilônia, porque se a Babilônia tiver paz, vocês serão abençoados. Vocês serão abençoados com paz. Vocês serão abençoados com paz. O texto aqui, ou melhor, a palavra é darash, que significa buscar com zelo, com intenção. Ou seja, Deus está dizendo, procurem intencionalmente o bem, até mesmo da Babilônia. Deus não deseja que o seu povo se isole, mas que seja luz em terra escura. Irmãos, eu não consigo olhar para esse texto e não olhar para a nossa vida como igreja hoje e nos lembrar de que nós muitas vezes estamos mais preocupados em fugir dos nossos problemas, em fugir do contexto em que nós estamos inseridos, do que de fato aprender a viver com dignidade nessa terra e nesse tempo em que nós estamos aqui. Habitar as nossas casas, ter as nossas mulheres, os nossos maridos, os nossos filhos, viver para a glória de Deus. E mais do que isso, viver em paz, rogando para que Deus nos dê paz a partir da paz da cidade. Quantos eu vi no contexto das eleições, e quando um ou outro foi colocado no poder, disse, eu quero é que dê ruim, eu quero é que se lasque. Meu irmão, se der ruim, vai dar ruim para nós tudo. Dá ruim para nós tudo. Deus está dizendo para aquele povo, através do profeta Jeremias, orem pela paz, desfrutem da vida, sejam felizes e abençoados aí na Babilônia. A gente pode descer camadas de compreensão nisso. Meu irmão, talvez não seja propósito de Deus te tirar do seu trabalho, onde você está hoje. Talvez não seja propósito de Deus te tirar do seu colégio, onde você está hoje. Talvez o propósito de Deus é que você aprenda a desfrutar com dignidade aonde Ele te colocou e florescer nesse lugar e ser instrumento nesse lugar. Sempre orando e clamando para que Deus dê paz no contexto em que você está inserido. E muitas vezes o instrumento de paz somos eu e você. A missão transcultural na nossa vida como igreja começa quando nós entendemos que a gente tem que parar de ficar pedindo para ir embora, para morrer, para que Jesus volte logo, por mais que a gente queira e que seja uma bênção, mas que nós ainda temos coisas para viver com dignidade e fidelidade aqui e agora. Aqui e agora. O Bonhoeffer disse, em certo momento, Deus quer que floresçamos até mesmo nos desertos, pois é assim que o mundo verá a sua graça em nós. Ok? Segundo ponto, como estrangeiros somos alertados a ouvir somente a voz do Senhor. Versículo 8, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Versículo 11, muito famoso e muito mal interpretado pela igreja. Eu é quem sei, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Talvez você já tenha lido esse versículo de número 11 e interpretado, olha, vai vir bênção, Deus vai me dar as coisas, né? Deus tem pensamentos de paz,
não tem por que eu passar por dificuldades. Mas você percebe o contexto onde ele está inserido? Em meio ao exílio, surgiram profetas dizendo para eles não se preocuparem, logo eles voltariam, tudo ia melhorar, eram mensagens agradáveis, porém falsas. Jeremias denuncia esses profetas, ele vai dizer, não os enviei. Eram vozes que promoviam um triunfalismo espiritual e que ignora o sofrimento e despreza o tempo de Deus na vida do seu povo. E qual é a resposta de Deus? Construa casas, more nelas, plante, colha, faça filhos, viva com a sua família, porque você não vai voltar tão cedo. Talvez hoje essa seja muito a mensagem chiclete que nós gostamos de ouvir, não somente na igreja, mas em todos os ambientes, né, em que nós estamos inseridos. Você nasceu para vencer, você é um vencedor, uma vencedora. A bênção já está chegando, você não merece sofrer, não merece passar pelo que está passando, enfim. Muitas são as mensagens, muitas são as vozes. E a fidelidade no exílio exige discernimento da nossa parte. Não podemos seguir e ouvir qualquer voz que fale em nome de Deus. É preciso sempre testar os espíritos e julgar qualquer palavra à luz das Escrituras. Olha qual era o sentimento de Israel naquele contexto do exílio. O Salmo 137 é um salmo no exílio, tá bom? E ele vai dizer, olha o que eles vão cantar e orar no versículo de 1 a 4. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Versículo 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Chegou um momento em que aquele povo está desanimado, está desesperado, está cansado, assim como muitas vezes nós estamos, por estarmos em terra estranha, por vermos tanta iniquidade, tanta maldade, por sermos oprimidos ou talvez por sermos opressores. Mas a palavra do versículo 11 é uma palavra para que justamente o sentimento de desânimo no coração daquele povo deixasse de existir. Deus está dizendo, vocês vão ficar na Babilônia, não desanimem, porque as coisas saíram do controle de vocês, mas permanecem rigorosamente no meu controle. A palavra de Deus é dura, é uma palavra de tribulação, uma palavra de provação, como se ele estivesse anunciando uma pandemia em tempos difíceis. E ele pede para que o seu povo não ouvisse as vozes que dissessem o contrário, minimizando o que ele estava disposto a permitir sobre o seu povo, porque é por meio dessa dolorosa vacina é que aquele povo teria cura onde quer que eles estivessem. É por meio desse deserto que viriam preciosos ensinamentos. E o versículo 11 vem, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Eu é que sei. Ele está dizendo, esse cativeiro é para o seu bem. Esse cativeiro é uma expressão da minha paz. Por isso que ele tem pensamentos de paz. Não porque eles deixariam de passar por tribulações e dificuldades, mas porque Deus entendeu que era necessário essa tribulação, era necessário essa dificuldade, como uma vacina dolorida que dói, mas que levaria esse povo a ter uma cura espiritual de retornar para a sua presença e de serem fiéis ao Senhor. Aqui a palavra paz é shalom, talvez você já tenha ouvido esse termo. E ela carrega um significado muito mais profundo do que a ausência de guerra. É bem-estar, reconciliação, propósito restaurado. Deus está dizendo para o seu povo, olha, eu tenho pensamentos de paz sobre vocês. Eu quero reconciliação. Eu quero que vocês retornem, voltem, celebrem e estejam comigo em todos os momentos. Meu irmão e minha irmã, talvez como missionários transculturais nesse tempo que nós temos de vida aqui ainda, as tribulações vão aparecer e Deus não vai
retirá-las em muitos momentos. Mas até as tribulações que são concedidas pelo Senhor, as provações que Ele nos dá, são instrumentos do próprio Deus de paz e de reconciliação na sua vida. Por mais que você não enxergue em primeiro instante, por mais que eu não enxergue no primeiro momento, mas o projeto de Deus, a mentalidade de Deus está muito além daquilo que nós vemos e do que nós sentimos. Exilados na Babilônia, desesperados para voltar para casa, receberam a mensagem de que ficariam por um bom tempo. E a mensagem é: vivam com dignidade, vivam com fidelidade, ouçam apenas a minha voz, porque eu tenho pensamentos de paz sobre vocês. A minha paz, o meu shalom está com vocês na Babilônia. Em terceiro e último ponto, como estrangeiros, somos convidados a correr para os braços de Deus. Versículo 12 a 14. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Para o exílio. Deus está dizendo: vocês vão para um período de aflição, vocês ficarão no cativeiro, vocês vão para uma terra distante, vão ser subjugados, vão ser como escravos, mas tem uma coisa: lá vocês orarão, vocês me buscarão, e vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. A questão, irmãos, é que muitas vezes a gente só consegue perceber que Deus é tudo o que a gente precisa quando Ele passa a ser tudo o que a gente tem. Nós só vamos entender e conceber a ideia de que Deus é suficiente na nossa história quando Ele é a única coisa que nos resta. E Deus sabe disso. Deus sabe disso. E é isso que Ele está dizendo para aquele povo: é aí que vocês vão me orar e me achar. É aí que vocês vão me buscar de todo o coração. Porque vocês estão sofrendo. Vocês estão longe de casa. Vocês estão com saudade da família. E não tem nada mais que possa mascarar o sentimento de necessidade, de sede do coração de vocês. Muitas vezes, Deus só é de fato suficiente para nós quando só resta a presença dEle. Só nos resta buscar e orar de todo o coração. E o projeto e a promessa é que Ele vai ser achado na Babilônia. Deus é encontrado na Babilônia, no exílio. Está aqui a resposta. Se eles tinham medo de não ter mais a presença do seu Senhor consigo em terra distante, como missionários transculturais, Deus está dizendo: eu estou na Babilônia e vocês podem me encontrar quando me buscar de todo o seu coração. Todo o seu coração. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Para o exílio. Reunir todas as nações, congregar-vos-ei todas as nações, é uma antecipação da restauração pós-exílica e do retorno, que nós vamos ver um retorno escatológico, ou seja, que visa já olhar para a escatologia naquele contexto, que era a vinda do Messias, lá em Isaías 11, de 11 a 12. Isaías vai dizer o seguinte: naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. O povo de Israel retornaria para o lar. O povo de Israel tinha uma promessa, a mesma que eu e você temos. Porque por mais que nós olhemos para todos esses ensinamentos, se você não olhar para a linha de chegada, meu irmão, você acha que a corrida não vai acabar nunca. E é desesperador. Tem que ter uma linha de chegada. Você precisa ter uma luzinha no fim do túnel para você falar: é até ali que eu tenho que ir.
E é isso que nos dá muitas vezes energia e força para viver a nossa vida cristã. Porque nós temos uma promessa: uma hora Cristo volta. Uma hora Jesus volta. Uma hora vocês vão voltar para a terra de vocês. O exílio vai acabar. Enquanto isso, vivam com dignidade. Não ouçam as vozes de engano. Ouçam apenas a minha voz, a minha palavra. Ouçam a minha palavra, a minha voz. E vocês vão voltar. Vocês retornarão e me encontrarão aí na Babilônia quando me buscarem de todo o coração. Irmãos, assim também nós, como peregrinos nesse mundo, esperamos pela restauração final. A promessa de Jeremias aponta para algo maior do que apenas um retorno físico a Jerusalém. Ela antecipa uma restauração definitiva que só seria possível em Cristo. Cristo é o verdadeiro exilado. Cristo é aquele que deixa a sua glória e habita entre nós. Ele é o rejeitado, Ele é o desprezado, Ele é sem lar, é Ele que não tinha onde reclinar a cabeça, é Ele que morre fora dos portões da cidade santa, como alguém expulso da terra. Cristo é o missionário transcultural perfeito de Deus. Cristo é aquele que veio reconciliar as nações, e pelo poder da sua morte, pelo seu sangue no madeiro, Ele nos lembra que nós vamos voltar para casa, e Ele nos promete preparar lugar, não é isso? João 14:2, na casa do meu Pai há muitas moradas, vos preparei lugar. João 14, capítulo 14, versículo 2. Por meio do sacrifício do Cordeiro perfeito, do exilado de Deus, é que nós temos a certeza de que um dia voltaremos para casa, retornaremos para a nossa pátria, voltaremos para o lar. Hebreus capítulo 12, verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Assim, nossa esperança não está apenas no fim do sofrimento presente, mas na promessa viva de que em Cristo já pertencemos a um reino que não será abalado, Meus irmãos, nós somos exilados, assim como o povo de Israel foi. Nós somos missionários transculturais, onde quer que nós estejamos, porque aonde quer que nós formos, nós vamos nos deparar com princípios que vão completamente na contramão daquilo que são os princípios da nossa pátria celestial, da cidade santa, na qual nós somos descendentes, na qual nós somos participantes. E como missionários nesse contexto transcultural da vida, e a vida com Deus, somos chamados em primeiro lugar a viver com dignidade e fidelidade onde Deus nos colocou. Em segundo lugar, somos alertados a ouvir somente a voz do Senhor através da sua palavra. E em terceiro lugar, somos convidados a correr para os braços de Deus, nos lembrando que a linha de chegada será o dia que nós voltaremos para casa, retornaremos à mansão celestial, juntamente com o nosso Deus, com o nosso Pai. Bonhoeffer morreu pouco tempo depois que ele voltou para a Alemanha. Fez uma bagunça na Alemanha. Instaurou um seminário clandestino, uma igreja confessional, com uma confissão que era completamente contra a ética e a moral do regime nazista. Foi espião, né? Esteve num contexto complicadíssimo ali, onde eles queriam matar Hitler, e ele estava no grupo ali, dando o aval. E quando ele, então, é preso pela segunda vez na Alemanha, ali ele já é julgado e sentenciado à morte. E é interessante porque ele escreve um texto, e está na biografia dele isso, um pouco antes de morrer, refletindo sobre as suas decisões. E ele tinha um certo receio de passar uma imagem negativa como discípulo de Jesus, por ter, de fato, feito parte de um esquema ali, que em algum momento queria atentar contra a vida de Hitler, tirar Hitler do poder, através da morte desse líder. Mas ele vai dizer uma frase importante,
E para fazer isso, tá, irmãos? Os irmãos podem ver na bibliografia, ele demora muito, porque Bonhoeffer era da paz, tá? Pregava muito sobre a paz. Mas ele toma essa decisão, se desvincula da igreja confessional na época, para não associar a igreja à decisão pessoal dele. E ele vai dizer que, em última instância, ele tinha no seu coração um desejo maior de obedecer e ser fiel ao que ele acreditava ser um propósito de Deus para a vida dele, como missionário transcultural na Alemanha, do que ser bem reconhecido ou bem aplaudido depois da sua morte, por ter sido um grande pastor que teria ficado nos Estados Unidos, não teria voltado para a Alemanha, ou qualquer outra coisa desse sentido. Bonhoeffer entendeu aquilo que Deus está tentando passar para o povo dele. Que o povo de Israel, que nós como igreja, precisamos viver como estrangeiros de fato e nos agarrar a sermos estrangeiros. Assim como você estranha muitas vezes, e um estrangeiro te estranha e vice-versa, em alguns contextos, nós somos chamados muitas vezes para ser estranhos e sermos obedientes àquele que de fato lidera a nossa cidade, a nossa pátria, o nosso coração, aquele que tem os seus princípios, a sua forma de regulamentação, o nosso Senhor, o nosso Deus, até o último dia das nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde para continuarmos sendo missionários transculturais, estrangeiros em terra estranha, até que Ele volte e até que retornaremos para a nossa cidade, para a nossa pátria.